Estamos de volta agora para conversar um pouquinho sobre as regras de comercialização dos nossos produtos. E a gente começa aqui com as regrinhas do nosso produto PME, que vai de 2 a 29 vidas. O que é importante a gente trazer aqui de informação? Em relação à contratação, a gente tem 3 modalidades: a regra compulsória, a regra flex e a regra CBO. A regra compulsória é quando eu tenho uma das categorias, eu tenho 100% delas. Então, imagina lá que eu tenho 4 sócios na empresa e eu estou trazendo os 4 sócios, ou seja, 100% da categoria societária, é compulsório. Aí eu tenho lá 20 funcionários, eu vou trazer a totalidade dos funcionários registrados na GFIP. É uma regra compulsória. A única quebra que a gente tem aqui dentro da regra compulsória é em relação ao grupo societário. Imagina lá, que eu tenho o mesmo exemplo, uma empresa com 4 sócios. 3 vão aderir ao seguro e o quarto sócio não vai aderir porque ele já tem plano em outra operadora e ele não quer trocar. E aí, nesse caso, tá, exclusivamente nesse caso, ele assina uma cartinha de não adesão, a gente tem a modelinho aqui dentro de casa, e anexa a essa cartinha de não adesão o comprovante, né, a carteirinha do plano anterior. Com base nisso, a gente consegue manter a categoria dentro da regra compulsória. A segunda regra que a gente tem aqui é a regra flex. O que é a regra flex? É quando eu não consigo trabalhar dentro da categoria compulsória. Por exemplo, eu tenho lá 20 funcionários, porém, como a empresa às vezes vai descontar alguma coisa do funcionário, nem todos eles querem aderir. Eu tenho lá 5 funcionários vão aderir e 5 não vão. E aí, nesse caso, a gente trabalha na regra flex, que é como se eu desse uma mobilidade, né, uma oportunidade da empresa fazer uma categoria de adesão. Porém, a venda na regra flex, ela está condicionada à compra de 2 produtos, que é o saúde e o odonto, sendo que eu posso ter massas diferentes em cada uma das apólices. Exemplo, eu tenho lá, vou contratar a empresa, ela vai contratar o saúde no regra flex. Ela tem 10 funcionários, 5 querem o saúde, 5 não querem. Então, no saúde, eu vou fazer para 5 vidas. Porém, no odonto, todo mundo quer aderir. Aí eu posso ter a apólice de saúde com 5 vidas e a apólice de odonto com 10 vidas. Ah, vamos supor que, num outro exemplo, os 5 que compraram saúde não querem comprar o odonto, mas os 5 que compraram, que querem o odonto não querem a saúde. Posso ter? Posso ter massas diferentes nas 2 apólices. A questão é, vou fazer a venda dos 2 produtos para o mesmo CNPJ. E a gente tem uma terceira regrinha aqui também, que é a CBO, né, que ela contempla aí a categoria brasileira das ocupações, aonde eu entendo que se eu tenho uma massa de diretores, superintendentes, gerentes, supervisores ou coordenadores, tá, essas vidas elas precisam estar registradas na GFIP com essa codificação, e eu quero fazer o seguro somente para aquele grupo, sendo que eu tenho que ter 100% dele. Daí eu tenho uma empresa lá que ela tem registrada na GFIP 4 diretores. E ela quer fazer o seguro somente para esses 4 diretores. Aí a gente vai trabalhar nessa categoria do compulsório CBO, porque eu vou ter 100% daquela categoria específica comprando o seguro. Ok? Em relação às condições de aceitação, a gente já entendeu quais são as modalidades, agora a gente precisa entender quem pode fazer parte do seguro. Dentro das categorias, a gente tem os titulares e os dependentes. Quem pode ser titular do seguro? Administradores, diretores e sócios são titulares, empregados são titulares, estagiários, aprendizes, expatriados, demitidos e aposentados. Todos eles são titulares. Quem pode ser dependente, né? Quem é elegível como dependente? Cônjuge e companheiro, inclusive do mesmo sexo, filho e enteado, tá? Solteiro, casado ou divorciado, sem limite de idade, genro e nora, desde que o filho faça parte do seguro, e neto, sem limite de idade. Quando a gente entra numa categoria de empresa MEI, a gente tem algumas regrinhas diferentes que diz que eu posso ter o cônjuge e o companheiro, inclusive do mesmo sexo, filho e enteado somente solteiros, porém sem limite de idade, e netos com limite de idade até 18 anos. A gente viu aqui que eu pulei um item proposital, que está lá em cima como titular, que diz que pai, mãe sobre sogra, ele pode ser titular. Mas em que oportunidade, em que modalidade? Imagina que o cliente ele tem já uma apólice vigente numa operadora X, aonde ele tem mais de 21 vidas, e naquela apólice vigente, ele tem ou o pai, ou a mãe, ou o sogro, a sogra, ou ambos, vigente no plano, e ele quer migrar.
Aí, somente nessa condição de encampação, o que é encampação? Quando eu pego uma pólice e eu trago 100% daquela pólice naquele formato para dentro de casa. Então, eu tenho que ter mais de 21 vidas, e essas vidas elas têm que estar vigentes no contrato anterior. Somente nesta condição a gente consegue trazer pai e mãe, sogro e sogra como titular. Como dependente, eles não têm elegibilidade, tá? Então, a gente não consegue aceitar como dependente na contratação de uma pólice nova ou de um cliente que está vindo de outra operadora com menos de 20 vidas, colocar, tá, essas pessoas como dependentes. Muito importante esse ponto. Em relação a empresas que já foram Sul América no passado, a gente tem algumas regrinhas para poder aceitá-los de volta. Tá? Então, empresas que foram canceladas no passado por conta de fraude, a gente não tem aceitação, não consegue trazer de volta. Porém, empresas que tiveram cancelamento por sinistralidade, inadimplência ou solicitação, a empresa pediu o cancelamento, a gente vai fazer uma análise de aceitação, porém, a gente só vai aceitar depois de 6 meses da data de cancelamento do seguro, e eles não podem ter débitos anteriores na casa. Tá? E a gente não paga agenciamento para essas empresas canceladas há menos de 1 ano, tá? Ou para beneficiários que sejam oriundos da carteira do adesão. Muito importante esse aspecto. Vigência e reajuste. Todas as apólices, os contratos, eles saem com uma vigência de 24 meses. O início de vigência, no caso do PME, que é de 2 a 29 vidas, é sempre o dia subsequente da quitação do boleto. Então, eu emiti o boleto, o e-mail de aceite hoje com o boleto para o cliente. Ele pagou amanhã, então, 24 horas depois da data do pagamento é que vai se dar o início de vigência desse cliente. Como é que a gente aplica a questão do reajuste? A gente olha o pool da carteira, tá? Nunca inferior a 12 meses, a gente está falando de reajuste. E a gente faz uma ponderação aqui entre o VCMH, que é a variação dos custos médicos e hospitalares, versus o pool da carteira, para poder aplicar esse índice de reajuste nas apólices. Carência, outro ponto super importante aqui. Para eu poder fazer o aproveitamento de carência do segurado, a gente tem algumas situações. Empresas de 2 a 9 vidas, se ele já tem plano anterior, desde que seja de uma dessas congêneres que a gente está relacionando aqui, nessa tabelinha, a gente consegue fazer o aproveitamento das carências para consultas, exames, cirurgias e internações. Porém, para parto, internações psiquiátricas e transplantes, a gente não consegue aproveitar. Vou mostrar para vocês na tabelinha. Mas a gente tem um outro ponto positivo aqui muito importante, que é que para empresas acima de 10 vidas, independente delas terem plano ou não vigente, a carência é zero. E quando eu digo carência zero, é inclusive para parto. Tá? Então, empresas com mais de 10 vidas, carência zero, independente se tenham planos vigentes ou não. Empresas de 2 a 9 vidas, a gente faz o aproveitamento de carência, desde que ela venha de uma dessas congêneres relacionadas aqui na nossa tabelinha. Vamos entender um pouquinho sobre a cobertura parcial e temporária, que é a famosa CPT, porque as pessoas confundem muito a diferença da carência e da CPT. A carência é o que eu entendo que eu vou aplicar na sua entrada, ou seja, você tem plano atual, não tem plano atual, está comprando agora, como é que funciona, para eu poder fazer uma consulta nova, uma cirurgia nova, qualquer procedimento assim de um evento novo, a gente trata de carência. Porém, quando o cliente ele tem uma pré-existência, ele já tem uma patologia declarada, quando ele vai preencher a declaração de saúde, ele tem que nos informar sobre essa patologia, dizer há quanto tempo tem, qual é o tratamento que realiza. Quando a gente faz a análise de aceitação da proposta e entende qual é o risco relacionado, eu posso dizer se aceito ou não. E se aceito, eu posso aplicar a CPT, que é a carência, perdão, é a cobertura parcial temporária. Ela tem um prazo de 24 meses. Então, para aquele evento específico, eu não vou ter o atendimento de alta complexidade. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um problema no menisco do joelho esquerdo. Quando eu preencher minha declaração de saúde, eu vou relacionar que eu tenho um problema no menisco do joelho esquerdo. Vou receber uma CPT, tá? Para tratamento, né? Provavelmente para cirurgia e tratamentos relacionados ao menisco do meu joelho esquerdo. Significa que eu não posso ir ao ortopedista e fazer os exames simples? Posso passar no ortopedista e fazer os exames simples. Porém, os eventos de alta complexidade, eu não vou ter cobertura. Não vou conseguir fazer um exame mais elaborado e nem fazer uma cirurgia
né, e ter uma internação decorrente a esse problema relacionado. Há outras patologias que eu venha a descobrir posteriormente à compra do seguro, eu tenho cobertura. É somente sobre a pré-existência, um evento que eu já tinha conhecimento antes da compra do seguro. Isso é muito importante frisar. E outro ponto também importante, é somente em cima de alta complexidade. Os procedimentos simples têm cobertura. PME+, em relação ao PME+, aquelas regrinhas que eu passei são do PME, 2 a 29 vidas. Em relação ao PME+, que é o grupo que vai de empresas de 30 a 99 vidas, a gente também tem a modalidade da regra de contratação compulsória, que é quando eu tenho 100% das categorias da empresa. Tenho também a regra flex, que é no mesmo formato, tanto o compulsório quanto a regra flex, mesmo formato do PME. No compulsório, 100% da categoria, no regra flex, consigo trabalhar na modalidade de adesão, ter a aderência de parte da empresa, sendo que posso ter massas diferentes, respeitando o limite mínimo de contratação das apólices. Para o saúde, o mínimo de 30 vidas no saúde, e para o odonto, o mínimo de 10 vidas no odonto, na modalidade da regra flex, que seria uma adesão. Tá? E a contratação dos dependentes, ela é opcional. Quem são titulares aqui no PME+? Administradores, diretores e sócios, empregados, estagiários até 30 anos, aprendizes maiores de 14 anos, agregados com limitação até 5% da massa, e essa aceitação ela é condicionada à análise prévia, não é automática. Eu tenho expatriados estrangeiros, demitidos e aposentados, afastados e prestadores de serviço, né, que são os PJs. Quem são os dependentes? Cônjuge, companheiro, inclusive de mesmo sexo, filho, enteado, solteiro, menor do que 24 anos ou inválido sem limite de idade. Quando a empresa ela tem a necessidade de inclusão de dependentes acima de 24 anos, na hora da solicitação da cotação, ela também tem que nos informar para que a gente coloque isso como uma particularidade da empresa. O que é importante a gente frisar aqui como característica, como diferencial, basicamente, do PME, tá? De 2 a 29 vidas, para o PME+, de 30 a 99. No PME, eu não aceito PJ, ou seja, cada empresa vai fazer o seu seguro no seu CNPJ. No PME+, eu consigo trazer também o prestador de serviço para dentro da pólice como uma subestipulante. Porém, ele tem que ter, no mínimo, 1 ano de abertura de empresa, tem que ter contrato de prestação de serviço com a empresa que ele tá aderindo e emitir nota fiscal dos serviços prestados, tá? São documentos importantes aqui que comprovam o vínculo com aquela empresa para que ele entre como uma subestipulante. Vigência da pólice também 24 meses, tá? Porém, o início de vigência vai ser uma combinação com a empresa antes do início da pólice. Ela pode escolher o dia 1º, o dia 10 ou o dia 20 para iniciar a vigência dentro de casa. O reajuste também sempre aplicado no aniversário da pólice, nunca com menos de 1 ano. Eu vou fazer a avaliação da sinistralidade da minha carteira e também ponderar o custo do VCMH, que é a variação de custos médicos e hospitalares, para chegar num percentual de aplicação de correção nas apólices, sempre que ela fizer aniversário. Carência em CPT. Outro ponto de diferencial em relação ao PME. Por quê? Porque não tem carência e nem CPT aplicada nas apólices acima de 30 vidas. Toda vez que eu tenho um afastado, um demitido, um aposentado, alguém que tem alguma pré-existência, alguma coisa, a gente vai analisar o risco antes. Uma vez que eu analisei e dei o ok, eu aceitei a empresa, nenhum dos funcionários vai receber nem carência, nem CPT. Ela só vai ser aplicada para inclusões que forem feitas fora do prazo, ou seja, contratei um funcionário novo, eu tenho 30 dias para incluí-lo na pólice. Incluir dentro do prazo, não tem carência CPT. Incluir fora do prazo, aí são aplicadas as carências necessárias. Essas são as regrinhas de aceitação dos nossos produtos. A gente se vê já já com mais informações. Obrigada.